O Covid-19 no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro aguarda resultado de exame depois de secretário de Comunicação ter infecção confirmada. Já são 77 casos registrados no país. O Ministério da Economia anuncia medidas para reduzir o impacto do coronavírus. Entre elas, adiantamento do 13º para idosos. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez o teste do coronavírus nesta quinta-feira. Essa medida foi tomada depois que o secretário de Comunicação foi diagnosticado com a doença. Fábio Weingarten está de quarentena em casa, na cidade de São Paulo. Fábio Weingarten fez o teste ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após chegar da Flórida. Tanto o primeiro exame como a contraprova deram positivo para o Covid-19. O secretário de Comunicação da Presidência fez parte da comitiva brasileira que viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos na sexta-feira passada para uma série de compromissos. Fontes do governo próximas da Rede TV disseram que ele passa bem. Segundo o Planalto, o governo brasileiro avisou as autoridades norte-americanas sobre a infecção de Weingarten, que participou da visita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda segundo o Planalto, o Serviço Médico da Presidência da República adotou todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente Jair Bolsonaro, de toda a comitiva que o acompanhou na viagem aos Estados Unidos, o que incluiu ministros de Estado e dos servidores do próprio Palácio do Planalto. Bolsonaro não tem os sintomas, mas hoje fez o teste do coronavírus e o resultado está previsto para sair amanhã. O presidente cancelou uma agenda que teria em Mossoró na tarde de hoje, onde anunciaria medidas do governo federal na região. Bolsonaro passou a quinta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ele deve permanecer sem agenda pública até a conclusão dos exames. E por causa do coronavírus, as manifestações a favor do governo que estavam marcadas para o próximo domingo foram adiadas. Ainda não há uma nova data prevista aí para os atos. Essa decisão veio logo depois do presidente Bolsonaro fazer um pronunciamento sobre a evolução da doença no país. Há também recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos e legítimos, marcados para o dia 15 de março, atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. Mais cedo, na transmissão que faz todas as quintas pelas redes sociais, o presidente apareceu usando máscara ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também estava com acessório. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Assim, na medida provisória, amanhã 5 bilhões para a saúde, para exatamente essa questão do coronavírus aí. Está previsto aí um movimento para domingo. Para domingo, tá certo? Aí o pessoal está dividido aí, vai, não vai. Obviamente que esse movimento, no meu entender, que não foi eu que programei, é um movimento espontâneo, popular espontâneo. O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente, esse é o X da questão. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. Suspender, adiar. Daqui 1 mês, 2 meses se faz. E o apresentador do Rede TV News, Boris Casoy, conversou com o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, por telefone. Vamos ver então um trechinho. Estou me sentindo muito bem, estou sem febre, estou sem secreção, estou sem dores no corpo, passei um dia muito bom, isolado em casa, a minha família inteira, as minhas 3 filhas junto com a minha esposa se mudaram daqui, mesmo não tendo tido contato com elas desde o meu retorno dos Estados Unidos. A minha esposa imediatamente, cumprindo o papel de cidadã, informou
imediatamente à escola, onde as minhas filhas estudam. Secretário, o senhor está confinado no seu quarto, deitado, descansando, ou o senhor está aproveitando para trabalhar, já que o senhor está se sentindo bem? Não, estou trabalhando, Boris. Estou aprovando campanha, aprovando filmes publicitários, aprovando peças para as mídias digitais. Fiz inúmeras ligações com ministros, com outros secretários. Continuo vida normal. O senhor esteve junto com o presidente Bolsonaro conversando, eu vi as filmagens, os vídeos a respeito, com o presidente Trump. Eu não sei quais as informações que o senhor tem, mas será que todos estão imunes, inclusive o presidente Bolsonaro e delegação viajaram com o senhor no mesmo avião? O senhor acha que o senhor não passou o coronavírus para eles? Eu oro para que todos estejam mais saudáveis do que nunca e sem o coronavírus, mas é impossível de eu prever qualquer coisa nesse sentido. E, de fato, não tive nenhum sintoma prévio durante a viagem. Quando cheguei no Brasil, aí sim eu tive um pouco de febre, na noite quando foi a noite que eu pousei aqui, e fui direto para o Einstein, onde realizei o exame de imediato. Estou seguindo à risca o protocolo do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, com muita hidratação, com muito álcool gel, com higiene contínua e isolamento. E vou compartilhar o dia a dia da evolução do meu tratamento com toda a população brasileira. O Brasil vai vencer o coronavírus, nós vamos superar essa todos juntos. Bom, o Brasil tem oficialmente 77 casos confirmados de coronavírus e mais de 1.400 suspeitos. Se forem contados também os casos que testaram positivo, mas que ainda não foram notificados, o número de pessoas infectadas passa de 100. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço oficial sobre a evolução da doença. Dos 77 casos confirmados oficialmente, 42 são pacientes de São Paulo, 16 do Rio de Janeiro, 6 do Paraná e 4 do Rio Grande do Sul. Os estados de Pernambuco, Bahia e Distrito Federal têm 2 casos cada. Alagoas, Espírito Santo e Minas Gerais têm 1 registro. Também são monitoradas 1.427 pessoas com suspeita de infecção. Segundo o governo, serão disponibilizados R$ 2.200 mil para a contratação de cerca de 6 mil profissionais para estender o horário de atendimento nos postos de saúde do país. 1.864 municípios serão beneficiados. As inscrições para o programa Mais Médicos começam na próxima segunda-feira. Nós entendemos que isso é fundamental para que nós tenhamos uma rede capacitada, adequada, para atender uma grande demanda de pacientes que vão procurar as nossas unidades por conta da contaminação e da transmissão do corona. O estado do Rio de Janeiro passou nesta quinta para o nível 1 do plano de contingência do coronavírus, que prevê 206 leitos exclusivos para atender casos graves da doença. O ministro da Saúde cumpriu a agenda no estado e falou sobre o planejamento para atender os pacientes no SUS. Nós não precisamos construir obras, a gente redefine espaços intra-hospitalares. Essa semana é uma semana de checar quem está internado, quem não está, quem pode ir para casa, quem pode ter alta, olhar direitinho quais são as cirurgias eletivas que se impõem e quais são aquelas que falam, olha, por precaução, vamos aguardar para setembro, para outubro. São Paulo, com a ajuda do governo federal, vai reservar 1.000 novos leitos de UTI para atendimento aos casos de Covid-19 em todo o estado. Também vai investir em medicamentos, equipamentos e profissionais de saúde. Não é uma decisão de ordem política, não é um instinto de um governador, não é uma medida de ordem administrativa, é de ordem sanitária e de saúde pública, com o devido cuidado para não levar pânico à população e nem antecipar processos, porque o efeito disso é um efeito extremamente nocivo para a vida das pessoas, para a economia de uma cidade, para a economia de uma região, para a economia de um país. O Centro de Contingência Paulista cria cenários de probabilidade de infectados com números que variam de 1 a 10% da população. Ou seja, podem chegar a 44 mil diagnósticos da doença. Mas, segundo o infectologista Davi Wippe, apenas 20% dos casos de coronavírus precisam de internação e a rede de saúde está preparada. Além de 101 hospitais estaduais, o Estado de São Paulo dispõe
rede privada benemerente e governo do estado de 100 mil leitos. Bom, e nessa quinta foram anunciadas 5 medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Entre elas, o Ministério da Economia antecipou para abril agora o pagamento da primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. O governo vai desembolsar cerca de 23 bilhões de reais. A necessidade de prova de vida dos beneficiários também foi suspensa por 120 dias. Bom, gente, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira enfrentou mais um dia super tenso. As negociações foram paralisadas 2 vezes na mesma sessão para frear ali as grandes quedas. E isso não acontecia desde a crise de 2008. Pela primeira vez na história, a Bolsa foi suspensa 4 vezes na mesma semana. Bom, Ibovespa fechou o pregão em queda de 14,78% a 72.582 pontos, maior baixa diária em quase 22 anos. E o dólar chegou a bater R$ 5,00 também pela primeira vez na história, só que acabou perdendo um pouquinho de força com o anúncio de leilões extras pelo Banco Central. A moeda norte-americana fechou cotada a R$ 4,78, renovando o recorde de fechamento. As buscas por desaparecidos dos deslizamentos na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, entraram no 10º dia. 44 pessoas morreram e 17 ainda são procuradas. No Guarujá, 110 bombeiros se revezam. As áreas foram mapeadas para direcionar melhor o trabalho. Alguns moradores ainda tentam retirar pertences das casas condenadas pela Defesa Civil. Segundo a Prefeitura, 269 pessoas estão desabrigadas. Todas estão cadastradas para ter acesso ao aluguel social. Um torcedor do Santa Cruz, suspeito de agredir brutalmente um adolescente de 16 anos, foi preso no Recife. A violência aconteceu no último sábado, antes do clássico com o Sport. O jovem leva socos e chutes de integrantes de torcidas organizadas do Santa Cruz. Eles também arrancam a camiseta da vítima. O adolescente perdeu 6 dentes. José Mário da Silva Júnior, um ex-cabo da aeronáutica, foi identificado pelas imagens. Ele sofreu um acidente logo depois do clássico e está internado sob custódia. A polícia ainda tenta identificar os outros agressores. Os organizadores da Fórmula 1 disseram que a etapa de abertura da temporada 2020, que seria disputada na Austrália nesse domingo, foi cancelada também por causa da pandemia. A polícia e o Ministério Público fizeram a reconstituição do assassinato de uma família em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os 5 suspeitos, entre eles a filha mais velha do casal, foram levados de volta à cena do crime. A movimentação em frente ao condomínio onde a família morava em Santo André foi grande. Havia cerca de 50 policiais em mais de 10 viaturas, uma unidade móvel, equipes do Garra, perícia, cão farejador, drone, tudo para garantir detalhes do crime. Ana Flávia, filha do casal, foi a primeira a chegar. O tio dela acompanhou a reconstituição. Olha, primeiramente, a indignação geral, não é má companhia, tá? Foi muito bem criada, nascida em berço de ouro. Os suspeitos entraram no condomínio um de cada vez. Para os investigadores, todos cometeram triplo homicídio qualificado. Ana Flávia e a namorada Karina teriam ordenado os assassinatos. Os corpos do casal, Romoyuki e Flaviana Gonçalves, e do filho adolescente de 15 anos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro numa estrada de São Bernardo do Campo, no dia 28 de janeiro.